Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, dá início com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus que por muitas das vezes saiu do meio do povo quando o povo queria louvá-lo, quando o povo queria clamá-lo, quando o povo queria fazê-lo rei. Agora ele se apresenta, como rei dos judeus numa entrada triunfal em Jerusalém, Jesus ele começa no versículo 1 já e 2 mostrando a sua onisciência, mostrando o seu prévio conhecimento de todas as coisas, quando ele manda 2 discípulos à frente buscar um jumentinho que estava junto com a sua mãe, jumenta que estava presa, E ele diz que se alguém perguntasse, era só falar, olha, o Senhor vai precisar dele, e assim seria liberado, e assim foi feito, Então os discípulos trazem a Jesus o jumentinho, coloca sobre ele suas vestes. E o versículo 5 diz que isso aconteceu para que se cumprisse mais uma profecia, Agora a profecia de Zacarias, falando que o teu rei vem aí manso e montado num jumentinho, filho de animal de carga, Mostrando mais uma vez as credenciais messiânicas de Jesus, mostrando quem era Jesus e a que veio, O seu rei vem manso, ele não veio para fazer uma guerra política, mas fazer uma guerra no interior de nossas almas, libertando o homem da escravidão do pecado, coisa que os israelitas não conseguiam compreender, E aí a Bíblia diz que uma grande multidão estava pelo caminho e começaram a cortar ramos de árvores, ramos de oliveiras, e espalhavam pelo caminho. E multidões iam diante dele gritando, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Versículo 8 e 9. A Bíblia está dando uma clara alusão ao Salmo 118, versículo 25 e 26, que fala sobre essa expressão. A palavra Hosana significa, ó Senhor, salva-nos. Aqui ela parece que teve uma conotação, um sentido de salve, seja louvado. Hosana nas alturas, seja louvado até no alto dos céus, Era uma expressão de louvor máxima, de adoração ao Senhor Jesus. E ao mesmo tempo um reconhecimento de quem ele era. Porque a Bíblia diz que a cidade estava em alvoroço, e a cidade estava muito cheia mesmo, porque era chegada a época de Páscoa, Os judeus de todas as partes do reino, norte, sul, migravam para Jerusalém, para a cidade santa, para participar da Páscoa, da semana da Páscoa. Então as ruas estavam lotadas e nesse ambiente Jesus se apresenta. E essa multidão agora começa a reconhecer quem de fato era Jesus. Os líderes religiosos ainda negavam, mas a multidão reconhecia que ele era o profeta da Galileia, Versículo 11, Jesus de Nazaré, o profeta de Nazaré. A multidão reconhecia, ó Senhor, salva-nos, que ele era aquele que salvaria o povo dos seus pecados. Mas os líderes religiosos continuavam duro quanto a essa questão. E aí o versículo 12 ao 17, Jesus vai entrar no templo, Jesus entra no templo e começa a fazer uma purificação no templo, Jesus expulsa os que vendiam e compravam. E isso é interessante, que o erro de um não isenta a culpa do outro, Tanto era errado os que vendiam quanto os que compravam. Todos estavam errados e Jesus expulsou a todos, não só os que vendiam, mas também os que compravam. E a gente vai tratar um pouco desses pormenores aqui, Primeiro, Jesus vai dizer que eles transformaram, Jesus vai virar a mesa, Jesus vai jogar as cadeiras dos que vendiam pombas, Jesus vai expulsar todos e vai dizer, a minha casa é chamada casa de oração, mas vocês a converteram em covil de ladrões. Conversão significa metanoia, mudança radical de mente e atitude, mas aqui foi para o lado negativo, Eles converteram uma casa de oração em um covil de ladrão, eles tiraram todo o propósito do templo, E isso é terrível quando a gente vai à casa do Senhor, mas a gente já vai sem o propósito original, sem o propósito da adoração, E por que Jesus expulsou esses cambistas, Porque eles, mancomunados com os sacerdotes, os principais sacerdotes, eles rejeitavam toda a oferta que vinha de fora, todo animal eles colocavam defeito para obrigar o povo a comprar o animal dos cambistas que ali vendiam, Comprar a pomba do pessoal que ali vendiam, só que eles vendiam em preços exorbitantes, era época de festa, era turismo em Israel, Era uma festa religiosa, mas também uma festa que trazia o povo para conhecer o povo de outras nações, então era uma época de turismo também, E aí outro detalhe, moeda com imagem de deuses pagãos não poderiam ser aceitas no templo, E a maioria das moedas que circulavam nessa época era assim. Então eles estavam lá novamente os cambistas para trocar,
por moedas que eram aceitas no templo, só que também a juros exorbitantes. E por que é que Deus condena os que compravam? Porque o povo poderia ter se levantado. O povo poderia ter buscado a face de Deus e ter confrontado os sacerdotes e dito que aquilo era errado. Mas não, o povo preferia se calar e consentir com o erro deles, né? Então isso não isentou também o povo da sua covardia de não lutar por aquilo que eles sabiam que era certo. Na sequência do 18 ao 22, nós vamos ver sobre a parábola da figueira, né? Jesus passa por uma figueira, né? De manhã, quando ele volta à noite, versículo 17, ele vai para Betânia, de manhã ele volta para a cidade e teve fome. Vendo uma figueira de longe, tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. Jesus amaldiçoa a figueira. Depois os discípulos passam, vê a figueira seca, pergunta a Jesus por que foi que a figueira secou imediatamente. Jesus vai falar que, porque se tiverdes fé, não só isso acontecerá o que aconteceu com a figueira, mas dirás a este monte, passa-te daqui, lança-te ao mar, e assim sucederá, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Vamos lá. Primeiro, por que é que Jesus amaldiçoou a figueira? Era uma alusão novamente a Israel, a gente precisa compreender isso. A figueira, ela primeiro dá fruto antes de dar folha. Então, quando se via uma figueira com folhas, pressupunha que ela tinha frutos. Se ela não tivesse frutos já maduros, ela teria que ter pelo menos brotos, e os brotos são comestíveis na figueira. Só que essa figueira ela só tinha folhas. Essa figueira representava totalmente Israel. Israel tinha pompa, mas não tinha vida. Tinha ritual, mas não tinha comunhão. Tinham sacerdotes, mas não tinham homens de Deus. Israel gostava de mostrar as suas folhas para o mundo numa falsa espiritualidade. Mas, na verdade, Israel estava longe do propósito original de Deus, né? Que era uma comunhão com ele em todo o tempo. Então, Jesus amaldiçoou essa figueira para que ela ficasse seca, para que ela não mais desse fruto. E assim aconteceu com o povo de Israel, né? O povo de Israel ficou ficado de lado. E nós fomos colocados no lugar dele até que se cumpra a plenitude dos gentios. Mas o interessante aqui é que Jesus também vai trazer uma outra lição, que é o poder da fé, né? O que pedimos em fé, crendo, nós receberemos. Versículo 20, né? O que pedimos em oração, crendo, com fé, receberemos. Aqui é uma grande questão que precisa ser colocada. Ter fé não é determinar, não é mandar em Deus. Ter fé é crer independente das circunstâncias, é crer quando tudo diz que não, é crer quando não há uma luz no fim do túnel. Isso é ter fé. Agora, achar que a gente manda em Deus, irmãos, isso é uma presunção orgulhosa que não provém do Espírito Santo do Senhor, né? Mas vamos voltar rapidamente ali, para que não percamos o foco, na questão da purificação do templo, né? Porque depois que Jesus expulsou, esqueci de falar sobre isso, mas é bom falar. Depois que Jesus expulsou, a Bíblia diz no versículo 14, que vieram ter com ele cegos e coxos e ele os curou. E os principais sacerdotes e escribas, vendo isso, vendo as maravilhas, versículo 15, que Jesus fazia, e as crianças dizendo, hosana ao filho de Davi, eles ficam indignados. E Jesus diz, da boca dos perfeitos, da boca das crianças e dos pequeninos é que sai o perfeito louvor. Olha que interessante. Eles não se indignavam com o comércio na casa de Deus, mas se indignaram com coxos e cegos sendo curados, porque coxo e cego não era permitido no templo. No templo não poderia ter nenhuma pessoa com defeito físico, mas Jesus traz isso para perto deles e os cura. Jesus expulsa os israelitas do templo e agora Jesus cura os coxos e cegos. Jesus tira os israelitas e aceita aqueles que eram considerados impuros, imundos pelos israelitas. É Jesus nos aceitando para perto dele e trazendo novamente um cuidado especial sobre as crianças, da boca dos pequenos. É que sai o perfeito louvor. Jesus, ele usa as crianças como exemplo de maior no reino dos céus, como exemplo de quem confia, de quem acredita naquilo que é falado. Jesus usa as crianças depois para abençoá-las e fica indignado com os discípulos que tentam impedi-las de vir a ele. E agora novamente ele diz que delas sai o perfeito louvor. Isso nos mostra que nós devemos ter um cuidado especial com nossos filhos e não levá-los de qualquer forma, mas levá-los debaixo da obediência e verdade de Deus. Aí vamos aí, versículo 23. Até o versículo 27, falando um pouco sobre o batismo de João. Novamente os fariseus e os principais sacerdotes vão questionar Jesus dizendo, com que autoridade faz essas coisas? E Jesus responde com outra pergunta dizendo, se me responderem eu te respondo. De onde vinha o batismo de João? E aí eles pensam entre eles, se dissermos de Deus, vão perguntar por que nós não cremos. Se dissermos que não era de Deus, o povo vai ficar indignado contra nós.
Então eles disseram, não sabemos. Mas na verdade eles sabiam. A grande questão é essa, é quando nós queremos estar isento daquilo que de fato nós sabemos. Eles preferiram não responder do que buscar uma mudança. Eles preferiram não responder, tapar a voz da consciência para não enfrentar um problema. E isso é preocupante, porque se eles dissessem que o batismo de João veio do alto, veio de Deus, teriam que aceitar a autoridade de Jesus, porque João veio abrindo caminho para Jesus. Se eles dissessem para o povo que o batismo de João era coisa dos homens, eles teriam que enfrentar o povo e explicar para o povo como que João poderia ser dos homens e ter usado de tal autoridade que usou, algo que só viria de Deus. Então o problema de quando a gente quer ser isento é isso, irmãos. É a gente saber que a voz da consciência está falando e a gente querer se calar. Não seremos isentos diante de Deus por conta disso, tá bom? Isenção, quando se conhece o evangelho, pode ser traduzido por covardia. Se você conhece alguém que precisa do evangelho, você não pode se isentar, mas pregar. Se você conhece que alguém que está dentro do evangelho, mas fazendo coisas erradas, você não pode se isentar, mas com todo o amor, advertir essa pessoa para que ela não caminhe em passos largos para o inferno. Isento, para quem conhece o evangelho, é a mesma coisa que covarde. E aí nós vamos para a parábola dos dois filhos, né? Versículo 28 ao 32, Jesus vai falar, olha, um homem tinha 2 filhos, disse ao primeiro, vai trabalhar, ele disse, não irei, mas se arrependeu e foi. Depois o pai chegou ao segundo filho e disse a mesma coisa, vá trabalhar, ele disse, eu vou, mas não foi. E aí ele pergunta, qual fez a vontade do pai? Responderam o primeiro. Então Jesus diz, em verdade vos digo que cobradores de impostos e meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vocês, na frente de vocês, adiante de vocês. Porque João veio a vós, a fim de mostrar o caminho da justiça e não creram, mas os cobradores de impostos e meretrizes creram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não buscaram se arrepender, né? São pessoas que entenderam que estavam errados, mas não querem mudança. Eles até reconhecem com os lábios, irei, mas não fazem, né? E tem aqueles que são um pouco mais difíceis, não, eu não vou, mas se arrependem e fazem. E isso é interessante, nós precisamos caminhar em arrependimento. E aí nós vamos para a última parábola, né? Uma alusão direta a Israel, essa não faz nem curva, ela é muito cristalina, a parábola dos lavradores maus. Vai do versículo 33 até o 46, né? A parábola dos lavradores maus, o reino, para resumir aqui, né, para a gente não ficar muito extenso, fala sobre um proprietário que plantou uma vinha, circuncidou com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou aos lavradores e ausentou-se do país, e no tempo dos frutos mandou seus servos para colhê-los. Seus servos foram maltratados, apedrejados, assassinados, mandou outros servos que aconteceu a mesma coisa, mandou seu filho, acreditando que o filho seria bem recebido. O filho foi assassinado por um povo que queria a herança que não lhes pertencia. Então a história termina dizendo que o pai, o dono da vinha, virá, tirará a vinha, trará um justo juízo sobre aqueles homens que ele havia arrendado a sua vinha e passaria a vinha adiante. E aí então a explicação é bem simples, né? A vinha é um reino, o reino de Deus que foi arrendado a Israel. A grande questão é, Deus cuidou de todos os detalhes do seu reino. Ele circuncidou com muro, construiu um lagar, construiu uma torre, deixou tudo preparado para que Israel simplesmente proclamasse a verdade do reino. E aí ele veio colher os frutos do reino, né? E quando os seus servos chegaram, eles foram mortos, espancados e apedrejados, que representam os profetas, que foi assim feito no meio de Israel. Então ele manda o filho, né? O próprio Cristo, que ele é assassinado por aqueles que queriam uma herança que não lhes pertenciam, porque Jesus vem pregando contra o sistema político. E os fariseus, escribas e saduceus se revoltavam contra isso, porque disso advinha a sua fonte de lucro. Então eles queriam aquilo que não lhes pertenciam. Então eles matam Jesus, né? Eles maculam a morte de Jesus. E então Jesus está dizendo que chegará o dia, e foi chegado o dia, em que a vinha, o reino, seria tirado deles e dado a outro povo. Jesus está dizendo, chegou o tempo dos gentios, né? Chegou o tempo dos gentios. Então nós não somos também donos da vinha, a nós não pertence o reino, no sentido de que nós não mandamos, mas nós temos que apresentar os frutos agora do reino às pessoas de todo o mundo,
até que se cumpra a plenitude dos gentios, como Paulo escreve aos Romanos, né? Então será também enxertado Israel novamente naquilo que lhe é de direito, mas por enquanto foi tirado de Israel e foi dado a nós. E aí não podemos usar desculpa, porque Deus preparou tudo no seu reino, para que a gente só cuidasse, cultivasse, e um dia ele vai buscar de cada um de nós os frutos dessa vinha que ele deixou em nossas mãos. E aí Jesus vai fazer uma alusão direta a ele, versículo 42, dizendo: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a pedra angular. O Senhor fez isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, povo de Israel, e será entregue a um outro povo que produza seus frutos, os gentios. Aquele que cair sobre esta pedra se despedaçará, mas aquele sobre quem ela cair, versículo 43 e 44, será reduzido a pó. E os príncipes e os principais sacerdotes, fariseus, ouvindo esta palavra, entenderam o que falava a seu respeito. Então procuravam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo o considerava como profeta. Vamos lá, né? Primeiro aqui, voltando na questão de Pedro ser a pedra, que Jesus coloca um ponto final novamente nessa história. Ele vai deixar bem claro que ele é a pedra angular, né? A pedra principal de esquina, não Pedro. Jesus é a pedra que foi edificada e que foi rejeitada pelos edificadores é Jesus e não Pedro. E isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E aí Jesus vai usar um paradoxo, né? Para nos dizer o seguinte: quem cair sobre ela será despedaçado, mas quem sobre ela sobre ela cair será reduzido a pó. Quem cair sobre a pedra vai ser despedaçado, mas aquele que a pedra cair nele será reduzido a pó. Vamos lá. Quando eu caio sobre a pedra, eu sou despedaçado. Quer dizer que eu tenho um coração quebrantado, um espírito quebrantado, uma vida transformada. Eu sou despedaçado daquilo que eu era para me tornar aquilo que Deus quer. E sobre a pedra, né, eu consigo ser edificado no alicerce que é Cristo, a pedra principal. Então eu caí sobre a pedra, eu reconheci quem ela é, e aí eu tenho uma vida transformada. Mas aquele sobre quem ela cair, esse será reduzido a pó, né? Jesus faz uma alusão direta ao texto de Daniel capítulo 2, que fala que a pedra viria sem auxílio de mãos humanas e despedaçaria todos os reinos do mundo. Então isso é complicado, isso é perigoso. Então eu tenho que ter uma vida em Cristo para que a pedra não caia sobre mim, mas que eu caia sobre ela, para que eu seja despedaçado e quebrantado na pessoa de Cristo e não esmiuçado a ponto de virar pó na destruição dos séculos, né? E então os sacerdotes queriam prendê-lo, mas tinham medo da multidão, porque o povo considerava ele profeta. Mais uma vez mostra que os sacerdotes de fato não conseguiam nem levar adiante aquilo que eles criam, porque eles eram covardes, né? Sempre temendo uma coisa ou temendo outra, mas nunca temendo a Deus, que de fato deveria ser temido.